Quantas vezes você já sentiu que precisa mudar algo dentro de você? Uma impaciência que se repete, um julgamento que vem à mente, uma mágoa que não sai. Você já ouviu falar do processo de reforma íntima? Mas o que isso realmente significa? E por que tantas pessoas entendem isso de forma equivocada? A reforma íntima não é um castigo, nem uma penitência. É um convite à evolução. É o trabalho consciente de identificar nossas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, a irritação, e, aos poucos, substituí-las por virtudes como a humildade, a caridade e a paciência. É um processo ativo e diário. Não acontece da noite para o dia. Exige autoconhecimento, olhar para dentro com sinceridade. Exige vontade, querer mudar de verdade. E, acima de tudo, exige ação no mundo, porque não adianta só ler ou orar. É na convivência, no trabalho, em casa, que testamos nossa reforma. Como disse Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Mas é aqui que muitas pessoas se perdem. Vamos aos equívocos mais comuns. Agora vou ser perfeito. A reforma íntima não busca a perfeição repentina. Ela aceita que tropeçaremos, mas nos ensina a levantar sempre. Preciso aceitar tudo calado e sorrir. Reforma não é passividade. É agir com justiça e amor, mas sem violência. É possível ser firme e sereno. Basta ser um religioso assíduo. A verdadeira reforma acontece fora dos locais de fé. Ela ocorre no trânsito, no trabalho, nas redes sociais. É só estudar muito sobre a espiritualidade. Conhecimento sem prática é intelectualismo estéril. A reforma exige coração e mãos, não só cabeça. É uma jornada solitária. Nós evoluímos em relacionamentos, família, trabalho, com desconhecidos. Os outros são nossos espelhos e nossos campos de treino. Se eu fizer isso, serei salvo. A motivação não deve ser o medo ou a barganha, mas o desejo genuíno de ser melhor para servir melhor com amor e caridade. Lembre-se, até uma grande jornada se inicia com um simples passo. Então, por onde começar? Observe-se sem julgamento brutal. Preste atenção no que dispara sua irritação ou egoísmo. Escolha um ponto por vez. Trabalhe a paciência esta semana. Depois, a generosidade e assim por diante. Peça ajuda espiritual. Mas lembre-se, os espíritos podem ajudar, mas quem é o responsável por agir é você. Recomece sempre. Cair faz parte do processo. O importante é não desistir de si mesmo. Pratique a caridade de forma discreta. O bem silencioso e desinteressado é o que fortalece a alma. A reforma íntima é a revolução mais silenciosa e poderosa que existe. Ela não muda o mundo de fora para dentro. Ela muda o seu mundo de dentro para fora. E ao fazer isso, você irradia uma paz que contagia, um amor que transforma tudo ao seu redor. Não é um fardo. É uma libertação. Libertação dos seus próprios venenos. Libertação para amar mais e melhor. Comece hoje. Não pelo ideal de ser um anjo, mas pelo gesto possível de ser um pouco mais humano, um pouco mais amoroso, um pouco mais você mesmo na sua melhor versão. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. A vida toda conspira a favor daqueles que buscam crescer. Paz na sua jornada.